sabe? Assim, Tu já fez musical também? eu comecei a querer ser drag por causa de musicais. Eu nunca participei de nenhum musical gigante. Eu nunca fui do cenário mainstream dos musicais. Por isso que eu sou completamente fã das pessoas que fazem parte desse meio. Eu sou fã de teatro musical brasileiro e gringo e tudo mais. É meu sonho ainda fazer um teatro, fazer uma Mas peça. hoje tu pode meter essa aí e fazer o teu. Não vejo a hora, tipo, meus amigos do teatro musical sabem, a gente vive falando sobre isso. Eu vivo falando sobre isso com o Thiago Bravanel, com Mira Ruiz. Eu vivo falando, gente, não aguento, eu preciso muito ter esse momento de viver o musical. Mas eu tive as minhas experiências muito, muito, muito maravilhosas com teatro musical. Minha primeira montagem foi uma montagem do musical Hair, em 2013, com um grupo de teatro que eu fazia parte na época. E aquilo ali já mudou a minha visão de tudo, porque o Hair é um musical americano que fala sobre os hippies e a guerra do Vietnã, os anos 60, amor versus guerra, tipo, então só o próprio texto do musical já foi tudo pra mim, assim, começar a experiência por ele. Nesse musical eu fazia a Margaret em algum momento, que foi a primeira experiência que eu fiz montada em cima do palco, foi com musicais. Depois emendei outros, fiz Corcunda de Notre Dame, participei de uma montagem do Despertar da Primavera, em teatro pequenininho. Um dos musicais mais legais que eu fiz parte foi uma dramaturgia original da Cia Dom Caixote, chamado M Mais de Perto, que a gente contava a história da Amy Winehouse, cantando as músicas dela, foi super legal. E trabalhei com Oswaldo Montenegro, foi meu último musical, Léo e Bia, lá no Dias Gomes, aqui em São Paulo. Glória Groove já existia. Então, tipo, já era um trabalho que eu tava fazendo meiando aqui e ali, mas sempre amei. E me influenciou muito porque foi o que despertou a minha vontade de voltar pro palco. Lembra que eu comentei sobre a minha adolescência, que era só estúdio de dublagem em casa, tudo lá. Um dia minha mãe me levou pra ver 2 musicais na mesma noite. E essa noite me marcou demais. Eu falei, eu preciso voltar pro palco. Mãe, eu quero fazer musical, eu quero cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo e tal. E ali eu comecei a buscar esse caminho. E tua mãe sempre comprou essa de ser artista? Sempre. Minha mãe, por ter uma mãe cantora, eu acho que eu acabo tendo esse privilégio da pessoa que entende a minha paixão em primeiro lugar, né? Ter alguém que entende a minha paixão é maravilhoso. Porque minha mãe, por exemplo, tinha o meu avô, que era pianista, mas meu avô não apoiou o fato da minha mãe querer ser cantora por muito tempo. Ele era muito relutante. Tipo, ele não queria ver a filha dele virando o que ele achava que uma cantora era, entendeu? Tipo, então, eu acredito que também por conta disso, todo o apoio que minha mãe gostaria de ter tido do meu avô, ela teve que se provar pra ele, sabe? Minha mãe teve que começar a carreira na música e meu avô teve que ouvir os comentários dos amigos dele da noite falar pra ele, pô, sua filha tá cantando muito, hein? Tipo, ele precisou ser convencido de que minha mãe era muito foda, sabe? E acho que minha mãe apostou em mim desde o começo, desde o dia 1. E o resultado disso é, ultimamente, a minha vida, a minha carreira, tudo que eu faço, né? Tipo, minha mãe acreditou em mim e me deu suporte, me deu, tipo, as ferramentas pra eu fazer. Ela também, né? Fiz uma música com ela em 2021. E agora ela também fez uma música comigo pro álbum dela. E a gente juntou as duas no Serenata, como um medley. Muito legal poder ter essa relação com a minha mãe. Eu costumo falar que a sensação de ser filho da minha mãe, que é cantora, e cantar com ela, é que a música é como se fosse uma outra língua que a gente fala, sabe? Assim, a sensação de estar cantando com a minha mãe é engraçada. Tipo, vocês escutam muita música juntos? Muito. Muito. E a gente dentro do carro é eu e ela ouvindo e cantando. Tipo, entendi. Então... Tu se ouve muito também dentro do carro com ela? Agora eu me ouço mais. Agora as coisas do Serenata eu adoro ouvir. Acho que eu não me ouvia tanto antes, sabia? Tipo, mas por algum motivo, as coisas que eu tenho gravado agora eu tô ouvindo bastante. Tenho gostado de me ouvir mais. Por que será? Né? Não sei, cara. Não sei. Eu tava comentando com você antes de entrar no ar, né? Que meus 29 anos vieram me mudando muito, assim, por dentro. Tipo, principalmente nesse lado de... ficar um pouco mais... Sentir um pouco mais. Ter essa melancolia parece que tá mais... aguçada, não sei explicar. Não é como se eu tivesse insensível antes, mas eu tinha tanta... Eu tinha um ponto cego, parece, sabe? Há uns 2, 3 anos atrás, que eu não via nada que não fosse os meus objetivos e viver a Glória Groove. E aí parece que com 29 eu olhei pros lados e vi tudo que eu já tinha e que eu não tava comemorando o que eu já tinha, né? Porque ser artista e jovem, você sempre quer mais coisa, mais data, mais dinheiro, mais fã, mais gente. E aí você parece que não se dá tempo de olhar para o que já tem, né? Verdade, cara. Pois é, e é interessante porque assim, como você já é artista há muito tempo, como você falou, tu era uma criança, tava no Balão Mágico Revival. Inclusive, tu já trocou essa ideia pra entender como é que rolou esse Balão Mágico Revival aí? Sim, eu troquei ideia, tipo assim, sei o lado da história da minha mãe, como que chegou até ela, a oportunidade de eu fazer o concurso. E recentemente conversei com o Sérgio Carrero, Feio, que foi o produtor encarregado pela Sony Music na época eu vi uma matéria,
de fazer o grupo acontecer, de juntar. O Feio tinha feito a maior parte dos álbuns de Sandy Achei Júnior. divertido que você chama ele de feio. O Feio, é porque o Feio tinha uma dupla, né? Feio e Mal. Ele fazia parte de uma dupla antes de ser o Feio, enfim. E ficou. A alcunha de Feio ficou por isso, mas o Tio Feio é lindo. E eu sei, sim, como que aconteceu. Foi uma loucura. Na época era um projeto entre SBT, Sony e tal, pra fazer um revival do Balão Mágico mesmo. Virou um concurso no Domingo Legal, que ainda era com o Gugu. Minha mãe ficou sabendo através da Vera Lúcia, amiga dela, cantora da noite, que na noite passou um guardanapo falando que ia ter um concurso de criança. Vê lá se o Dani não quer fazer. Tipo, pediu pra minha mãe ver comigo se eu tinha interesse. Óbvio que eu queria, porque desde os 6 anos eu ficava perguntando pra minha mãe como que eu fazia pra entrar na TV. Porque, tipo, eu assistia televisão e eu via comercial de doce, de brinquedo, e eu via que as crianças faziam parte dos comerciais. Existiam crianças na TV. E minha mãe fala que eu ficava perguntando pra ela, como que eu faço pra entrar na TV? Isso é muito engraçado, né? Tipo, por que eu queria saber como que se entra na TV? De alguma forma eu já sabia que lá era meu lugar, que era pra eu estar lá, né? Sei lá, que a criança entendeu. Aí tu foi lá, Participei, passei no concurso, sei lá quantas 1000 crianças participaram desse concurso, com seletivas 1000. O que era pra ser uma semifinal virou final. Bum, eu tava dentro de um grupo com um contrato com gravadora grande, empresariamento, ônibus de turnê, tipo, eu fazia turnê. Eu tava na 2ª série e eu tava na estrada, tipo, fazendo turnê, cantando em um monte de lugar. Eu e mais 3 crianças. Pessoas que estão na minha vida até hoje, a Gabi, a Bianca... Renan, estão na minha vida até hoje. A Gabi, poxa, minha melhor amiga, a gente morou junto, assim. Enfim. Animal. Tipo, nunca sai da nossa vida, né? Quem viveu isso com a gente quando criança. Muito criança, né? Muito pequeno, pô. Eu fico pensando, eu vejo uma criança de 7, 8 anos hoje, eu falo, isso é um bebê. E eu Ela tava... tem 9, ó. Olha lá. Olha isso. Isso é um bebê. Eu fico pensando, eu tava na estrada, tipo, fazendo show, dando autógrafo. Tipo, muito louco. Então, talvez ter começado tão cedo assim tenha te dado uma maturidade, porque assim, eu já troquei ideia com os caras assim que ficaram famoso jovem, tá? Só que eles ficaram famoso jovem, mas não com, sei lá, 5 anos, 6 anos de idade, entendeu? Não assim. Não foram parar no Balão Mágico, por exemplo. E o Balão Mágico, em sua instância, claro, né? Guardadas as minhas proporções, não foi aquele estrondo. Tipo, eu tive alguns momentos de muita notoriedade. Por exemplo, pós-Balão Mágico, o meu outro momento de grande notoriedade foi aos 11 anos, quando eu tava no Raul Gil. Quando o Raul Gil tava na Band, eu participei do Jovens Talentos durante 6 semanas. E era uma fase onde o Raul Gil era muito assistido, né? Logo depois daquela fase da Record que teve os maiores talentos, as maiores vozes, foi pra Band e lá eu participei 6 semanas. Ali também me reconheciam muito na rua por conta do Raul Gil. No ano seguinte, eu fiz uma novela na Record. Tipo, passei num teste, fiz uma novela. Aí me reconheciam por causa da novela. Tipo, cada fase da minha vida mudava qual era o reconhecimento que eu tava tendo, sabe? Era pelo que tava acontecendo naquele momento, assim. Não foi... Eu acho que eu não posso dizer que eu sei o que é uma fama na infância, como meu amigo, que agora é meu amigo, adoro falar isso agora, Júnior Lima. Não, acho que eu não posso. Acho que eu não posso dizer que eu sei o que é experimentar a fama desde a infância, como a Sandy e o Júnior, por exemplo, que, tipo, é uma linha muito contínua e cada vez maior e cada vez mais forte, sabe? Mas talvez por isso que o mundo do sucesso e o mundo artístico tenha entrado na minha vida mais nesse ponto de vista do trabalho mesmo, tipo, é o que eu faço. Então, né? Mas é justamente esse o ponto. Eu acho que ter conhecido esse mundo aí desde cedo. E aí você, de repente tá na TV, aí dá uma sumida, aí tá em outra parada, não sei o quê. E, putz, em diferentes facetas do você artista, tá ligado? Te moldam como um artista mais maduro, mesmo com 29 anos, você tá entendendo? Com certeza, eu tenho E aí certeza. eu consigo trocar uma ideia contigo diferente do que troca com um moleque que de 25 ficou famoso com 20, entendeu? Nossa, eu sinto isso o tempo todo. Tipo, eu acho que a ideia que eu consigo trocar com alguém que tenha trajetória parecida com a minha, e o que eu vejo que é a ideia trocada com alguém que conheceu o mundo do sucesso através do sucesso que fez há 2 anos atrás, é discrepante, assim. Tipo. Imagino que sim. Até as motivações e, enfim, o que é importante, aquilo que eu acabei de falar, de o que cada um prioriza, é completamente diferente, assim. Tipo, é engraçado como a fama repentina e ganhar muito dinheiro mexe com a cabeça da molecada, né? Mexe, cara, mas dá pra entender até pela falta de repertório que eles têm da própria vida mesmo, né? Sei. É que no teu caso, assim, você viveu a vida de artista desde muito tempo, com seus altos e baixos, não sei o que, aqui e ali, e aí te torna um cara mais maduro, quero dizer, com 29. Porque, assim, um cara de 29 anos, sei lá, porra, foi virar artista com 18. Isso, e acho que sem glamourizar também, né? Eu acho, apesar de Glória Groove hoje ser algo muito glamouroso, diga-se de passagem.
Eu acho que ter visto a minha mãe sendo artista da graxa, sendo a backing vocal, sabe? Tipo, e vendo, eu sempre conto isso assim, a dor e a delícia, porque eu vi a minha mãe tendo que se maquiar e botar o salto, e mesmo se o dia foi uma merda, sabe? Assim, não importa, não era porque ela tava feliz que ela tava se arrumando, ela tava se arrumando porque ela tinha que estar apresentável pra estar em cima do palco. Talvez ter visto essas minúcias, esses detalhes, tenha me feito criar esse respeito pelo olhar do público. O público não tem nada a ver com o que tá acontecendo, respeito, horário, sabe? Assim, tipo, de ter recebido os valores de quem tá trabalhando nessa indústria mesmo, sabe? Assim, tipo,